ao longo dos anos atendendo diversos tipos de pessoas, mas principalmente falando das pessoas com um alto poder aquisitivo, pessoas que conquistaram esse lugar e que tiveram acesso, né, a inúmeras coisas que elas desejavam quando ainda elas não tinham esse alto poder aquisitivo. Né? Então, todas as coisas materiais. Quando eu estou dizendo todas as coisas materiais, obviamente uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo sempre vai ter alguma coisa material que ela vai desejar comprar. Talvez ela tinha o sonho, o objetivo de ter uma bolsa X. E ela, quando adquire, né, esse alto poder aquisitivo, ela tem aquela bolsa. Só que logo ela pode, né, ter ali, né, a intenção de comprar uma bolsa ainda mais cara. E ela compra. É uma consequência, né, desse processo ali de possibilidade por ela, né, ter uma realidade que é totalmente diferente do que ela vivenciava no passado. Então também estou falando daquela pessoa que antes sonhava em viajar e ela pode viajar. Ela sonhava em ter uma casa e talvez ela já tenha uma, mas não só uma, duas e por aí vai. Que sonhava em ter um carro e às vezes ela não tem um carro, ela tem 2, 3 carros. E outras coisas materiais e que, na maioria das vezes, é o sonho de todos nós. Todos nós sonhamos, projetamos a nossa vida para adquirir essas coisas materiais, né? Então, a nossa vida ela se move muito nesse contexto, né? De adquirir coisas, de nos tornarmos profissionais dentro, né, daquela área que a gente almeja, para que justamente a gente seja, né, melhor remunerado e a partir disso a gente possa adquirir essas tais coisas materiais. Só que o que eu quero comentar é que essas pessoas, ao chegarem dentro do espaço ali terapêutico, elas chegam com um vazio e questionam esse vazio. É mais ou menos assim. E agora? Elas têm a casa, o carro, casas, elas têm os bens materiais, o celular mais caro, viajam, né, coleções de viagens para lugares extraordinários, têm uma boa conta bancária, têm investimentos e elas questionam. E agora? Elas tentam entender aquele vazio ali que elas carregam, né, dentro de si. E muito desse vazio é porque houve um enriquecimento do que é externo, né? Foi trabalhado muito o externo, as coisas externas, o que é de fora, não o que é de dentro. Se tivesse acontecido a integração entre o interior e o externo, certamente ao ir adquirindo estas coisas, elas iriam conseguir vivenciá-las com maior estado de presença. O problema não é ter uma, duas, 3 casas, apartamentos, muito dinheiro, mais de 2 carros, casas fora, né, do país e qualquer que seja a realidade da pessoa. O que é importante é ter o estado de presença que faz com que a gente desfrute de fato dessas coisas enquanto nós estamos aqui existindo. Porque muitas pessoas, elas ficam tão focadas em adquirir, em ter, que elas esquecem de ser. Então, elas esperam ser felizes, se tornarem uma pessoa X ou Y, depois que elas adquirirem tais coisas. Depois da casa, da conquista da casa, né, daquela, né, formação específica, daquela posição, daquele montante de dinheiro. Mas elas, ao chegarem nessas conquistas, elas não são. Então, muitas dessas pessoas não são de fato felizes, porque essa felicidade não foi construída dentro, não foi construída nessa jornada, sabe? Não houve
a comemoração interna enquanto estavam trilhando o caminho para a conquista de todas essas coisas. E o que é externo, que é fora, né, foi muito bem trabalhado, foi muito bem construído. Agora dentro não houve essa construção. E nós estamos falando de algo que é muito importante de pararmos para poder compreender que todas as coisas materiais, inclusive o nosso próprio corpo físico, todas as coisas elas vão permanecer aqui, neste plano terreno. Agora, o que nós vamos levar, o que nós somos é de fato um ser espiritual experienciando uma vida terrena física, e que esse corpo espiritual ele é puramente energia. Então, é esse estado de presença, estar na vida em presença, fazendo estas coisas e conseguindo desfrutar com esse maior estado de presença, é o que torna a nossa experiência, as coisas que nós adquirimos ao longo da vida, as possibilidades, mais rica. E pensar que se a gente, por um momento, deixasse de ter todas aquelas coisas que a gente pode ter adquirido nessa jornada, de busca de objetivos, de sonhos, quem nós seríamos? Será que eu continuaria sendo essa pessoa? Por exemplo, eu posso, muitas vezes, me achar uma pessoa linda e maravilhosa quando eu estou bem arrumado. Mas se eu retiro toda a minha roupagem, será que eu me enxergo dessa maneira? E por que eu não me enxergo assim? Por que eu não sou tão feliz, eu não me sinto, eu não tenho essa boa relação comigo mesmo quando eu não estou trajado daquela maneira especificamente? Ou quando, por exemplo, a minha casa não está cheia de pessoas, ou quando eu não estou viajando, ou quando eu estou no meu silêncio, eu preciso de estar no meu silêncio, ou quando eu estou simplesmente tomando um café e entendendo que eu tenho ali a oportunidade de fazer isso. Por quê? E é justamente nesses questionamentos que a gente começa a trabalhar esse interno. A gente começa a valorizar coisas que nós precisamos de valorizar, de acolher, de transformar, de curar, que vai dar uma maior significância em como nós estamos desfrutando de todas as outras coisas e principalmente da nossa existência aqui. Então não é sobre não conquistar as coisas, não adquirir coisas. Todo mundo tem o direito de viver do jeito que bem entender, que merece. E tá tudo certo. Mas é a gente olhar para esse interno que carece da nossa atenção e que na maioria das vezes é negligenciado, porque o olhar ele está mais para fora. E é justamente o que acontece dentro do processo hipnoterapêutico, que a pessoa ela fecha os olhos em um dado momento, porque a frequência cerebral ela baixa e a pessoa precisa daquele estado mental mais calmo, mais tranquilo, para que ela acesse seu subconsciente e seus registros. Neste momento, ela está se observando internamente e trabalhando todas aquelas questões que ela precisa, vai entendendo que ela precisa de trabalhar. Então, esse deve ser o nosso movimento de não só focar nas coisas externas e questionar por que eu estou correndo tanto, por que eu estou fazendo isso, por que esse é o objetivo, por que tem que ser esse o objetivo, por que tem que ser dessa forma, por que tem que ser isso, para a gente poder ouvir também essa voz interna que nós temos e que, na realidade, é o que vai mover a nossa vida dentro dessa alegria, satisfação, bem-estar, prazer, e que muitas vezes a gente negligencia e só lá na frente a gente percebe que o prazer, que a satisfação, que a alegria não está ali presente. Está nas coisas externas, mas nem sempre é duradoura. É uma coisa momentânea. E o interno, ele não é momentâneo. Ele é presente aqui e depois daqui.